Deus, o cálice da ira de Deus está para ser sobre as nações. E onde estão os profetas de Deus dessa geração? Para clamar pelo arrependimento, para clamar por um quebrantamento espiritual. Jonas pensou que podia se abster do seu chamado. Jonas pensou que podia se omitir da sua responsabilidade. Jonas não era o único profeta existente na época. Jonas não era a última bolacha do pacote. Havia outros profetas tão bons quanto Jonas. Jonas era filho de Amitai porque era filho de gente importante. Jonas era filho de Amitai porque era filho de gente que tinha posição social. Jonas era filho de Amitai porque era filho de alguém que tinha dinheiro. Jonas pagou passagem com dinheiro, pagou o seu cruzeiro para ir desfazer, ou pensando que podia desfazer da responsabilidade espiritual. Tem muita gente, muitas vezes nós pensamos que podemos nos omitir das nossas responsabilidades espirituais no reino de Deus. Tem muita gente na igreja assim como Jonas. Eu vou me omitir. Eu não vou assumir esse peso. É um risco. É um risco. Né, pastor? É um risco. A primeira ordem que Deus dá 5 ordens no livro de Jonas. Eu não vou adiantar. Deus deu 5 ordens. A primeira ordem foi para o profeta. O livro de Jonas, ele tem um conteúdo espiritual profundo. Ele fala e demonstra os atributos de Deus. Atributos de Deus no livro de Jonas: a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus. Se você ler o livro de Jonas, eu aconselho que você leia. Você vai achar a maioria, se não todos, dos atributos de Deus sendo revelado no livro de Jonas. O Deus de graça, o Deus de misericórdia, o Deus que perdoa, o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus soberano, que dá uma ordem, a sua ordem tem que ser cumprida. Ele dá uma ordem, a sua ordem prevalece. Não é a sua vontade, não é a vontade do profeta, não é o sentimento do profeta, mas é a vontade de Deus, é o propósito de Deus que está em primeiro lugar. O propósito de Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Os planos de Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Não é a minha vontade, não é os meus sentimentos. Oh, glória! Quantas vezes nós anulamos o propósito e a vontade de Deus por causa dos nossos sentimentos? Eu estou falando uma realidade que eu vivia. Os meus sentimentos valiam mais do que os propósitos e a vontade de Deus. Tinha alguma coisa invertida. Os meus sentimentos primeiro, o que eu gosto primeiro, o que eu quero primeiro. Os propósitos e a vontade de Deus eram secundários para mim.